Olá, turma de trigonometria e números complexos. Na exposição anterior, nós definimos o que é a medida de um ângulo em radianos. Vamos supor que a gente tem um círculo de raio 1 unidade. Vou fazer aqui um desenhozinho para representar isso. E nós vimos na exposição anterior que a medida desse ângulo em radianos consiste exatamente na medida do arco correspondente. Então, se eu fizer aqui um ângulo, a esse ângulo está subentendido um arco, que é esse arco. Deixa eu desenhar um ângulo aqui verdinho. Que é esse arco que está marcado aqui em verde. E a medida desse ângulo em radianos, quando o raio é 1, é exatamente a medida desse arco. Isso, por um lado, é bom porque a gente agora está associando medida de ângulos com medida de segmentos, né? com números reais. Não apenas graus que ocorrem de 1 em 1. A gente vai ver um exercício no livro que você depois pode fazer graus, dividir um grau em 60 partes, que é chamado de minuto, depois pegar um minuto e dividir em 60 partes, chamado de segundos. Mesmo assim, isso não esgota todas as possibilidades. Então, na exposição anterior, a gente viu que para um ângulo aqui, alfa, a medida de alfa é exatamente a medida desse arco. Mas a gente pode fazer isso agora e associar a qualquer número um ângulo, do jeito que a gente fez aqui. Por exemplo, imagine que eu pegasse, a gente já sabe que essa circunferência de raio 1, o comprimento da circunferência, relembrando, é 2π, porque é 2π vezes raio, como o raio é 1, então o comprimento da circunferência vai dar 2π. Mas eu posso associar a números maiores do que 2π, ângulos também. Desde que eu faça a seguinte brincadeira. A gente vai dar aqui uma orientação ao círculo. Chama esse ponto aqui de O, de origem. Nós vamos contar os ângulos positivos a partir de O no sentido contrário ao sentido dos ponteiros do relógio. Os ponteiros do relógio vão nesse sentido aqui. Então, ele vai ser nesse sentido contrário aos ponteiros do relógio. E não vamos fazer a seguinte associação. Para qualquer número real, a gente começa a contar a partir desse número real positivo. A gente começa a contar nesse sentido aqui. E onde parar é o ângulo. Por exemplo, eu quero associar ao número π sobre 2 um ângulo. O que é que eu faço? Eu caminho aqui nesse sentido o comprimento de π sobre 2 e onde para eu tenho um ângulo. Que na realidade a gente já viu na exposição anterior que π sobre 2 corresponde a um ângulo de 90 graus. Mas isso pode ser para qualquer número. Por exemplo, e se fosse o número 10π? 10π, eu vou começar a contar nesse sentido aqui. Ó. Quando eu dei uma volta, deu 2π. Aí eu vou mais uma volta, 4π. Cada vez que eu der uma volta, eu vou somando 2π. Ou seja, se eu der 5 voltas, eu vou parar exatamente nesse ponto aqui. Ou seja, estou associando aquele ângulo a esse número 10π, o ângulo, que é exatamente um ângulo de zero. Porque ele para exatamente nesse mesmo lugar aqui. 3. Ao número 3, que ângulo eu associo? Ora, 3 é um pouquinho menor do que π, né? Π é 3,14. Como uma volta inteira aqui é 2π, metade é exatamente π. Metade seria π. Então, por exemplo, o número π está associado, o número real π está associado ao ângulo que começa em 0 e termina aqui nesse outro ponto, π. Como eu quero 3, 3 é um pouquinho menor do que 3,14. Vamos supor que fosse por aqui, tá? Só para uma ideia, aqui é 3 unidades. Ou seja, ao número real 3, eu associo o ângulo que começa aqui no 0 e termina no 3, que eu vou fazer aqui o desenho dele em vermelho. Então, a gente pode associar agora, com essa ideia, a qualquer número ângulos. Então, é o ângulo que começa aqui no O e vem até chegar aqui no 3. Ou seja, se a gente fosse desenhar com a gente acostumado a desenhar ângulo, seria esse ângulo que tem essa abertura aqui todinha. Ó. Esse vermelhinho começa aqui e você vai acompanhar. Eu não vou desenhar porque vai ficar todo feio o desenho. Começa no 0 e vem até aqui. Então, isso é uma coisa boa porque a gente pode associar agora a qualquer número real ângulos. Nesse sentido, no sentido que é contrário aos ponteiros do relógio normal, a gente chama o sentido positivo ou orientação positiva. E se a gente considerar agora o sentido contrário,
que é o sentido que em geral os ponteiros dos relógios correm, vamos chamar isso aqui de orientação negativa. Ou seja, se eu fosse fazer a representação do ângulo π sobre 6, como é que eu faria isso? Π sobre 6, a gente viu na exposição anterior que equivale a 30 graus. Então, se eu quiser π sobre 6, eu vou vir e vou desenhar aqui um ângulo de 30 graus. Eu não vou usar o transferidor porque eu tenho já um esquadro, e esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Então, basta eu vir aqui e colocar sobre a origem, ajustar. Pronto. Esse ângulo aqui, em vermelho, é um ângulo de π sobre 6 radianos ou 30 graus. Se eu quiser um ângulo negativo de menos π sobre 6, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar agora, em vez de se eu caminho nesse sentido, se eu começo a fazer a parte da origem e nesse sentido daqui eu tenho positivo, a parte da origem nesse daqui eu tenho negativo. Então eu vou fazer um ângulo de 30 graus, agora só para o lado de cá, negativo. Vai ser menos π sobre 6. Para não ter que usar um transferidor, aproveitar que eu tenho aqui um esquadro de 30 graus. Então, esse aqui, ó, esse ângulo, a medida dele é menos π sobre 6 radianos, ou menos 30 graus. Então, com essa orientação, né, define essa orientação no círculo, colocando a origem começando aqui desse ponto, porque em geral se faz isso, tá? Você poderia começar a colocar daqui, mas aí você fica frente de todo canto do mundo, porque todo mundo coloca começando desse ponto. Nós temos uma orientação e a gente pode associar números reais quaisquer a ângulos. Seria um exercício bom você escolher números aleatórios e traçar quem são esses ângulos associados a esse número. Por exemplo, 2. 2 radianos. Onde será que está 2 aqui? Como é que eu desenho esse ângulo que tem 2 radianos como medida? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque, como eu expliquei na exposição anterior, nós queremos definir o seno, o cosseno e o tangente para quaisquer que sejam ângulos. Não apenas de 0 a 90 graus, como a gente fez nas exposições de começo do curso. Então, para fazer isso, eu vou colocar nesse sistema, nesse círculo, eu escolhi o centro do círculo para ser o centro de um sistema de coordenadas. Esse aqui é um círculo de raio 1. Se é um círculo de raio 1, a distância do centro até qualquer uma da borda do círculo mede 1 unidade. Então aqui é 1, aqui em cima também é 1. Como aqui é um sistema de coordenadas, né, a gente costuma chamar esse aqui de eixo x e eixo y. Nesse caso não vou colocar, porque a gente vai dar outros nomes nesse caso. Aqui. Mas aqui é menos 1 e aqui também é menos 1, aqui embaixo. Bem, agora vamos fazer uma observação que tem tudo a ver com o que a gente fez até agora. Esse aqui é um círculo de raio 1. Então, se eu vim e traçar um segmento que vai do centro até a borda do círculo, quanto é que vai valer esse lado? Qual vai ser a medida desse lado? 1 unidade, né? Porque o raio não é 1, então aqui mede 1 unidade. E eu posso associar a esse ponto aqui, ó, que é essa extremidade do raio, um ângulo. Um ângulo, relembrando que a gente coloca a origem no sentido contrário ao sentido dos relógios, dos ponteiros relógios é o sentido positivo, no sentido a favor do sentido relógio é o sentido negativo. Então, esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de A, eu tenho um arco, que é o arco OA, e eu tenho um ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. E para esse ângulo alfa, a medida desse ângulo alfa em radianos é a medida do segmento que começa em O, do arco começa em O e vai até A. É a medida desse ângulo, exatamente a medida desse arco, em radianos, porque aqui é um círculo de raio 1. E eu quero calcular quem é o seno e o cosseno desse ângulo, mas de tal forma que aquelas coisas que a gente fez antes, no começo do curso, venham a valer aqui. Bem, para esse ângulo alfa, a gente pode construir um triângulo retângulo. Vou construir. Que é exatamente esse triângulo retângulo, cujo elemento 1 é a hipotenusa, e você tem um ângulo alfa. Quando a gente faz isso, pelo que a gente estudou até agora, eu vou colocar aqui em verde para destacar.
pelo que a gente fez até agora, isso é um ângulo reto. É um triângulo retângulo, com esse ângulo aqui igual a alfa. E a hipotenusa mede unidade. Então, pelo que a gente já discutiu, quando você tem um triângulo retângulo com hipotenusa igual a 1, as medidas dos catetos, as medidas dos lados, coincidem com o cosseno e o seno do ângulo. No caso, isso aqui é o seno, né, porque o seno de ângulo desse ângulo alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, com a hipotenusa é 1. Então, essa medida aqui é exatamente o seno do ângulo alfa. E a medida do cateto adjacente é o cosseno do ângulo alfa. Bem, agora eu vou perguntar, quem são... Isso aqui é um ponto do plano. Esse ponto A é um ponto do plano. Tem um sistema de coordenadas, né? Aqui é a origem, tem esse aqui que é o eixo X, o eixo Y. Para a gente encontrar quem são as coordenadas do ponto A, como é que a gente faz? Você pega as retas, né? Que é uma reta que é paralela ao eixo Y, passando pelo ponto A, que foi o que a gente fez aqui. Ó. Onde cruza o eixo X, essa aqui é a coordenada X ou a abscissa, que é a primeira coordenada. Ou seja, para esse ponto a primeira coordenada dele, que é a coordenada X, é o cosseno de alfa. E quem é a coordenada y, a ordenada? É aquela que é medida aqui no eixo dos y, mas exatamente com esse medida aqui, ó, que é o seno de alfa. Ou seja, quando a gente tem um círculo unitário e um sistema de coordenadas colocado no centro desse círculo, as coordenadas de qualquer ponto aqui desse círculo, nessa parte, é o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. Eu coloquei esse ponto A aqui, mas pode ser qualquer ponto nesse primeiro quadrante. Né? Lembra, no primeiro quadrante, essa primeira parte aqui, onde x é positivo e y é positivo. Ao fazer isso, a gente observou que a coordenada do ponto, a coordenada x, é o cosseno. E a coordenada y é o seno. Então é comum, ao invés de chamar isso aqui como x, como a gente é acostumado, a gente chama esse eixo aqui como sendo o eixo dos cossenos. Por quê? Porque qualquer que seja o ângulo de 0 até 90 graus, maior que 0, maior que 90 graus, as coordenadas desse ponto é tal que a coordenada x é o cosseno. Então é bom chamar esse eixo de eixo dos cossenos. Analogamente, a coordenada y aqui é o seno, então vou chamar esse eixo aqui do seno. Então esse eixo horizontal é o eixo do cosseno e esse eixo é o eixo dos senos. Agora, nós vamos aproveitar que isso vale para o primeiro quadrante, para ângulos que vai de 0 até 90 graus, ou de 0 até π sobre 2, e definir o cosseno e o seno de qualquer outro ângulo a partir desse círculo. De tal forma que, por exemplo, qual vai ser o cosseno desse ângulo que começa em 0 e termina aqui. Esse ângulo que vai dar bem maior que 90 graus. Né? Começa aqui no 0, vem, e vai, eu vou colocar outra cor para destacar, um vermelho. Quem vai ser o cosseno e o seno desse ângulo, que começa aqui no 0 e termina no ponto B. A gente não definiu isso até agora, né? Porque isso aqui não é um ângulo agudo, é um ângulo bem maior que um ângulo agudo. Deixa eu destacar mais. Pronto. Assim. Quem é o cosseno e o seno desse ângulo? Que começa no 0 e termina aqui nesse ponto, que vamos chamar de ponto B. Você fala, professor, a gente não definiu isso, a gente só definiu para seno, cosseno de ângulos agudos. Esse aqui não é um ângulo agudo, é um ângulo de 90 graus. Então a definição vai ser exatamente essa aqui. Ou seja, para esse ponto B, eu não posso encontrar quem são as coordenadas x e a coordenada y dele. A coordenada x, ou a abscissa, é chamada do cosseno desse ângulo. Então vou passar aqui uma perpendicular. O seno é em verde, o cosseno é em vermelho. Eu quero usar sempre a mesma cor para a gente não se perder. Então vou passar aqui uma perpendicular, achar as coordenadas desse ponto B. Então, essa aqui é a coordenada x e esse valor vai ser exatamente definido como sendo o cosseno desse ângulo. Então, vamos chamar esse ângulo aqui de beta, tá? Esse que vai de O até B, vamos chamar de beta. Tudo isso aqui, ó, todo esse aqui grandão. Aqui é B, vai ser o cosseno, então, de beta em vermelho. Esse aqui é o cosseno do ângulo beta. Beta é esse. E quem vai ser o seno desse ângulo? Do mesmo jeito que antes. A coordenada y era o seno aqui nesse caso. Nesse caso aqui também, a coordenada
y desse ponto aqui, a coordenada y do ponto B, é exatamente o seno do ângulo B, que é essa medida daqui para cá, porque a medida desse segmento é a mesma que esse. Então aqui é o cosseno de B, e esse aqui vai ser o seno de B, esse verdinho. De B não, de beta, desculpe. Seno de beta e cosseno de beta. Resumindo a história toda, como é definido o seno e o cosseno de um ângulo qualquer? Basta você colocar o ângulo e para esse ângulo encontrar as coordenadas desse ponto. A coordenada abscissa, que é também chamada de coordenada x, é o cosseno, e a ordenada, que é a coordenada y, é chamada de seno do ângulo. Então, esse ponto aqui, daqui para cá, é o seno do ângulo beta. Observe que ele é medido no eixo dos senos, e esse ponto aqui é o cosseno de beta. Observe que ele é medido no eixo dos cossenos. Uma propriedade interessante, uma coisa boa de fazer isso, essa definição, é que ela vai continuar valendo, para essa definição, vai continuar valendo aquela identidade fundamental que a gente explicou na aula passada. A gente explicou que para qualquer ângulo alfa, nós demonstramos que o cosseno ao quadrado, o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Foi a identidade que a gente viu, a identidade fundamental. E ela vai continuar valendo aqui, olha. Por que vai continuar valendo aqui? Porque nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre uma unidade, porque aqui é um círculo de raio 1. Como é um círculo de raio 1, o quadrado desse cateto, seno ao quadrado, mais o quadrado desse cateto, cosseno ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, essa definição, essa extensão, a gente está estendendo a definição de seno, cosseno e tangente também para ângulos maiores do que 90 graus, e ela continua valendo naquela primeira parte, né, para ângulos agudos. Então, é uma extensão da definição. Por isso que o nome do capítulo do curso, o capítulo desse livro é a extensão das funções trigonométricas. E aqui vão as propriedades interessantes. Por exemplo, vou colocar em vermelho para ver se não atrapalha tanto o desenho. Esse aqui é o ângulo de 0 graus, ou 0 radianos. Aqui em cima, onde tem um, é 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Nessa parte cá era 180 graus, ou π radianos. Aqui embaixo, 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos. E aqui é 2π ou 360 graus. Isso nos ajuda, por exemplo, a descobrir que as funções seno e cosseno elas modificam de sinal, dependendo do quadrante. O primeiro quadrante, que é esse aqui, relembrar um pouco lá do ensino fundamental, essa primeira parte, essas conjuntos de duas retas perpendiculares, elas dividem o plano em 4 partes. Né? Essa primeira parte, essa segunda, a terceira aqui e a quarta. Essa primeira é chamada de primeiro quadrante. Essa segunda de segundo quadrante e assim sucessivamente. Aqui embaixo é o terceiro quadrante e esse aqui é o quarto quadrante. São os quadrantes que o sistema de coordenadas divide o plano. Nesse primeiro quadrante, tanto o seno como o cosseno são positivos. Por que são positivos? Porque é aquela definição que a gente teve antes, né, de seno e cosseno. A única coisa que acrescentou é que agora esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui tem coordenada x igual a 0 e y igual a 1, ou seja, cosseno de 0 é igual a 1. E o seno de 0 é igual a 0, né? Porque para esse ponto aqui, eu vou te dizer quem é o cosseno do 0 e o seno de 0. Vou até colocar aqui. Ó. Esse ponto aqui, as coordenadas sempre cosseno e sempre. As coordenadas de um ponto é sempre cosseno, depois seno. Então, para esse ponto aqui, você vai ter cosseno do ângulo 0 e seno do ângulo 0. Só que quem são as coordenadas desse ponto? Aqui o x é igual a 1. E o y é igual a quanto? No eixo x, o y é igual a 0. Então, o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Nesse outro ponto aqui de cima, que é o ponto equivalente a um ângulo de π sobre 2 radianos, 90 graus. Quais são as coordenadas desse ponto? Ó, são desse ponto aqui, o x vale 0 e o y vale 1. Ou seja, o x vale 0 e o y vale 1. Isso quer dizer o quê? Que esse aqui é o ponto que corresponde a 90 graus, que o cosseno de 90 graus é 0 e o seno de 90 graus é 1. E aí você pode brincar, por exemplo, nesse segundo quadrante. Nesse segundo quadrante, lembrando agora que o eixo y a gente está lendo como eixo dos senos,
o eixo x como o eixo dos cossenos. Nesse quadrante aqui, ó, qualquer que seja o ponto que eu escolher, a coordenada y é sempre positiva. E qualquer que seja o ponto nesse quadrante, a coordenada x, que é a aqui embaixo, é sempre negativa. Então, no segundo quadrante, o seno, deixa eu colocar, o seno é positivo, o seno de um ângulo qualquer é maior que zero, mas o cosseno é menor que zero nesse segundo quadrante. No terceiro quadrante, o que acontece? Que é aqui embaixo. Por exemplo, você começa com um ângulo no zero, caminha, dá uma volta inteirinha até chegar aqui. Como é que eu encontro o seno e o cosseno desse ângulo? Não tem problema. O seno eu meço no eixo do y, o cosseno eu meço no eixo do x. Para esse valor aqui, o seno é positivo ou negativo? Está abaixo do eixo do x. Né? Então aqui a coordenada y é negativa, então o seno é negativo. E o cosseno? Também é negativo. Então nesse terceiro quadrante, tanto o seno é menor que zero, como o cosseno é menor que zero. Então o seno e o cosseno são negativos nesse quadrante. E por fim, no quarto quadrante, tanto o seno como o cosseno... Não, o seno é negativo, né? Porque se eu pegar um ponto aqui qualquer do plano, para me encontrar a coordenada y, eu vou traçar uma paralela ao eixo do x, ou do eixo dos cossenos nesse caso. Esse valor de 0 até aqui é o seno, mas é negativo, porque está na parte do y negativo. Então, o seno nesse quarto quadrante, o seno ele é menor do que zero. Mas o cosseno, para esse ângulo, ele é lido aqui no eixo do x, né? No eixo dos cossenos agora, que é positivo. Então, o cosseno nesse quadrante ele é maior do que zero. E essa é a definição estendida para seno e para cosseno, para qualquer ângulo. Isso tem uma vantagem, esse desenho tem uma vantagem muito grande. É que agora você pode fazer um único desenho para calcular o seno e o cosseno de um ângulo qualquer. Como? Você faz um círculo com raio 1 unidade, que para facilitar a sua vida, escolha esse círculo como sendo 1 unidade, como sendo 10 centímetros. Aí se você fizer um círculo desse jeito, com um raio de 10 centímetros, que para você quer dizer 1 unidade, você pode pegar um ponto qualquer e medir com uma régua quais são as coordenadas desse ponto. E as coordenadas são o cosseno e o seno desse ângulo. Ou seja, com uma única construção, que é esse círculo, você obtém o seno e o cosseno de qualquer ângulo. Porque no começo do curso a gente disse, como é que eu faço para saber o seno de 38 graus? É fácil. Você faz um triângulo retângulo com um ângulo de 38 graus. Mas se eu quiser depois o seno de 45 graus, 56 e 59, para cada um teria que fazer um desenho. Mas agora não. Com um único círculo, deixa eu pegar aqui, com um único círculo, você consegue descobrir o seno e o cosseno de qualquer ângulo. E agora, isso aqui está por trás do que é o nome seno. Tá? Eu já comecei a ler os trabalhos de vocês, até agora ninguém conseguiu adivinhar. Disse qual é o significado da palavra seno, mas não entendeu o porquê. Por que chama-se seno? Sinos, coisas desse tipo. Então imagine que você tem aqui um círculo de raio 10 centímetros. Aqui é 10 centímetros, só para poder explicar. Aí eu venho com o transferidor, meço um ângulo qualquer. Tá, paro bem aqui. Um ângulo. Digamos que seja 30 graus. 32 graus, por exemplo. Como é que eu encontro o seno e o cosseno de 32 graus? A gente acabou de explicar que se você encontrar a coordenada aqui, x é o cosseno e a coordenada y é o seno. Então, de cara, fiz o desenho bem feito, né? Fiz um círculo bem de raio 10 centímetros, cheguei lá, peguei a régua, né? Fiz essas perpendiculares, peguei a régua, fui lá e medi quanto é o cosseno e quanto é o seno. Porque eu tenho como encontrar as coordenadas do ponto. Vocês já estudaram isso no ensino médio, né? Dado um ponto qualquer, esse aqui, como é que eu encontro as coordenadas desse ponto? Aí você passa uma paralela ao eixo x, ao eixo y, aliás. Onde cruza o eixo y é a coordenada x. Passa uma paralela ao eixo x. Onde cruzar aqui o eixo y é a coordenada y. Então você vai fazer isso, que é uma atividade que todos têm que fazer, porque se você tivesse em calculadora, você ainda pode estimar um valor aproximado. Né? Você pode estimar um valor para o seno e o cosseno de um ângulo. E isso é bom porque você já faz para todos os ângulos. Depois, nesse mesmo desenho aqui, eu quero saber quanto é o seno de 132 graus. Então você vem aqui, 90, 132 graus, digamos que seja por aqui. Esse aqui, vamos supor que fosse o ângulo de 132 graus.
Aí eu quero saber quem é o seno e o cosseno desse ângulo. O que é que eu faço? Eu venho aqui, encontro as coordenadas desse ponto, a coordenada x, que na realidade é o cosseno. Eu venho com a régua imerso, né? Como aqui você está usando 10 centímetros como sendo unidade, é mais fácil, né? Porque se der 8, se o resultado desse 8,7 centímetros, quando você dividir por 10 para encontrar o valor real, seria 0,87 o seno, por exemplo. E aqui você encontra o seno e não tem muito o que fazer. Ou seja, é possível você fizer um único desenho e encontrar com esse desenho o seno e o cosseno aproximado de qualquer ângulo. E é importante vocês fazerem isso, porque depois, quando vocês forem estudar o capítulo sobre a história da matemática, que tem no livro, ele vai explicar como é que era feito isso na prática. Né? Na prática, como é que você faz isso na prática, na vida real? Os gregos, antigamente, não tinham esse sistema de numeração que a gente tem hoje em dia. Como é que eles faziam para determinar o seno e o cosseno de um ângulo? Na verdade, eles determinavam o seno, tá? O cosseno era feito. É um có, né? Já está dizendo có, o seno já serve para ajudar o cosseno. Então, só é isso por hoje. A gente definiu o seno e o cosseno para qualquer ângulo. A tangente, faltou definir a tangente. Como é que você vai definir a tangente para qualquer ângulo? Ora, a tangente para qualquer ângulo alfa vai ser definido pelo o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Mas isso só pode ser feito se esse aqui for diferente de zero, né? Se o cosseno de alfa for diferente de zero. Aí vamos ver onde é que o cosseno de alfa é igual a zero. Para isso, temos que pegar esse círculo, que é chamado de círculo trigonométrico. Todos os alunos têm que ter um desenho desse feito, tá? Bem feito. Quando é que o cosseno é igual a zero? Vamos ver. O cosseno é igual a zero quando a coordenada aqui x for igual a zero. Quando a x for igual a zero no eixo y, ou seja, aqui em cima, ou seja, quando for 90 graus ou π sobre 2, o cosseno é zero. E aqui embaixo, né? Que a coordenada desse ponto aqui, a coordenada x é igual a zero. Portanto, a gente só pode definir a tangente quando o ângulo alfa for diferente de 90 graus, ou π sobre 2, e diferente de 260 graus, ou π sobre 2. Então, a definição para a tangente é a tangente de alfa é definida como seno de alfa sobre cosseno de alfa, quando o cosseno de alfa é diferente de zero. Ou seja, isso aqui é uma coisa de dizer, quando o alfa for diferente de π sobre 2 e alfa for diferente de 3π sobre 2. Isso aqui considera apenas uma única volta, né, de 0 até 2π. Se você considerar, por exemplo, que você pode dar mais voltas, então você teria que escrever ainda melhor. Ou seja, que alfa é diferente de π sobre 2 mais 2 vezes π vezes k. Esse k aqui é um número inteiro, está dizendo que você está dando voltas e para no mesmo lugar. E alfa diferente de 3π sobre 2 mais 2π vezes k, quando também k pertence aos inteiros. Claro, você pode fazer isso aqui melhor, tá? Pegar π sobre 2 e aqui somente π vezes k. Mas pode deixar dessa maneira também, não tem problema nenhum, não. Então, com isso, a gente define a função tangente. Ela é definida como sendo a divisão do seno pelo cosseno de um ângulo. Então, pessoal, obrigado por ter assistido essa exposição e até a próxima